Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Aeroporto Internacional de Nova York se espalhava como uma cidade dentro da cidade. Milhares de viajantes lotavam seus corredores, cada um com uma história diferente, cada um carregando seus sonhos, seus pertences, suas preocupações. Nesse tumulto ordenado, a sala VIP representava um mundo à parte, silêncio, conforto, privilégio. Não se entrava ali por acaso. Era um santuário reservado aos poderosos, aos ricos, aos famosos, aqueles cujo nome ou fortuna abriam todas as portas. Naquele dia, um incidente destruiria essa fachada de tranquilidade. Um confronto que à primeira vista parecia não passar de uma simples altercação entre um segurança e um passageiro. No entanto, por baixo da superfície, havia um choque muito mais profundo. Entre a arrogância de um poder alimentado pelo preconceito e a força silenciosa de uma dignidade forjada na adversidade. Ele era Robert Bradley, um policial federal designado para a segurança do aeroporto. Alto, corpulento, com aquele olhar severo que sempre procurava falhas nos outros. Seu uniforme lhe dava uma sensação de superioridade que ele gostava de ostentar. Sua reputação era bem estabelecida. Muitos sabiam que ele perseguia persistentemente viajantes negros ou estrangeiros. Para ele, a autoridade era um meio de dominação, não de proteção. Ela era Angela Williams, uma mulher negra americana na casa dos 40, elegante e imponente. O que Bradley não sabia era que ela não era apenas mais uma passageira. Angela era embaixadora internacional, defensora dos direitos humanos e membro do conselho de uma grande companhia aérea. Toda a sua vida fora dedicada a combater a injustiça, a representar aqueles que estavam sendo silenciados. Seus caminhos nunca deveriam ter se cruzado, exceto por acaso, mas o destino decidiu o contrário. Uma simples verificação de rotina se transformaria em um evento significativo, filmado, observado e compartilhado. Uma cena em que a humilhação pretendida seria direcionada à pessoa que a provocou. Este prólogo não é apenas a abertura de uma história. É o anúncio de uma verdade universal. Às vezes, aqueles que buscam menosprezar acabam se revelando. E aqueles que tentamos pisotear se erguem mais altos do que nunca. É aqui que começa a história de Angela Williams e do agente Robert Bradley, em um lounge VIP onde a dignidade confrontou a arrogância e a justiça encontrou um rosto inesperado. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy fervilhava de energia febril naquela manhã de primavera. Anúncios ecoavam pelos alto-falantes, rodinhas de malas estalavam no chão brilhante e viajantes apressados abriam caminho em meio às filas intermináveis. No final de um corredor reservado, atrás de uma porta discreta, mas guardada, estava a sala VIP ali, o barulho e a agitação desapareceram, substituídos por uma atmosfera silenciosa, poltronas de couro, iluminação suave, aromas de café moído na hora e champanhe fino. Um mundo à parte onde esperar se tornou um luxo. Angela Williams caminhava pelo corredor com uma elegância natural. Seus passos ecoavam suavemente no mármore claro, e sua postura exalava confiança e serenidade. Vestida com um terno bege de corte impecável, ela segurava seu passaporte diplomático em uma mão e uma simples pasta de couro na outra. Seus cabelos pretos cuidadosamente penteados emolduravam um rosto determinado, porém calmo. Ela não estava lá por acaso. Sua viagem à África tinha acabado de terminar após 2 semanas de conferências, reuniões com chefes de Estado e associações locais. Ela estava retornando a Washington, onde uma reunião crucial a aguardava. Para Angela, cada viagem era uma missão. Ela não era apenas uma passageira, ela era uma representante daqueles que não tinham voz. Uma embaixadora reconhecida mundialmente por seu compromisso com os direitos humanos. Parada em frente à porta de vidro da sala VIP, Angela sorriu levemente. Ela já havia visitado lugares muito mais prestigiados, mas aprenderá a saborear esses momentos de calma entre 2 tempestades diplomáticas. No entanto, esse momento de paz lhe seria negado. Encostado no balcão de entrada, um segurança observava cada viajante com uma severidade quase ostensiva. Alto e imponente com o rosto fixo numa expressão de arrogância, o agente Robert Bradley era um daqueles que mais impunham sua presença do que a faziam cumprir. Seu uniforme impecavelmente cortado parecia um troféu para ele, um símbolo de sua autoridade. Seu olhar pousou em Angela assim que ela se aproximou. Ele estreitou os olhos, como se a simples visão de uma mulher negra naquele ambiente refinado despertasse suspeitas injustificadas. Seus dedos já tamborilavam no cinto, um sinal de sua impaciência em impor a ordem. Angela apresentou calmamente seu cartão de acesso e a passagem de primeira classe à aeromoça.
Mas antes que ela pudesse escanear os documentos, Bradley se aproximou. Com licença, senhora. Posso ver seus documentos? Ele perguntou com uma voz fria, mais próxima de uma ordem do que de uma pergunta. Angela, surpresa com a interrupção, virou a cabeça para ele. Seus olhos escuros encontraram seu olhar autoritário. Ela permaneceu perfeitamente educada. Claro, policial. Aqui estão minha passagem e meu passaporte. Ela entregou os documentos graciosamente. Mas lá no fundo já sentia o peso familiar de um julgamento tácito, de um escrutínio motivado não por procedimentos, mas por algo mais insidioso. O silêncio no saguão pareceu se intensificar. Alguns passageiros, sentados em poltronas, observavam discretamente a cena. Um toque de tensão pairava no ar, invisível mas palpável. Angela ainda não sabia, mas essa simples troca se tornaria o gatilho para um evento que marcaria não apenas este dia, mas a carreira e a reputação do agente Bradley. Robert Bradley observava Angela com aquela cautela persistente. Aos seus olhos, as salas VIP pertenciam a uma categoria específica de viajantes, empresários ricos em ternos escuros, mulheres elegantes com joias brilhantes, diplomatas com acompanhantes. Mas uma mulher negra, vestida com um terno simples e portando um passaporte diplomático? Isso não se encaixava em sua imagem de elite. Bradley trabalhava na segurança de aeroportos havia 15 anos. Em sua mente o uniforme lhe conferia um status superior, quase intocável. Ele gostava quando os passageiros desviavam o olhar quando ele passava. Gostava de sentir a mistura de medo e respeito que seu distintivo inspirava. No entanto, esse respeito não vinha de sua integridade ou profissionalismo, mas de sua arrogância e métodos intimidadores. Ele já havia recebido várias advertências por comportamento discriminatório. Alguns colegas o viram sistematicamente direcionar viajantes negros ou hispânicos para verificações adicionais, sem nenhuma justificativa real. Mas em todas as vezes ele se safou graças a relatórios bem escritos e a uma hierarquia muitas vezes leniente. Bradley se sentia invencível, convencido de que sua posição lhe dava o direito de impor sua visão. Ao encarar Angela, ele sentiu aquele velho reflexo surgir. Seu olhar deslizou lentamente do rosto digno dela para a bolsa de couro, como se procurasse alguma anomalia invisível. Ele se aproximou, cruzando a barreira invisível do respeito. Senhora, vou ter que examinar estes documentos mais de perto. A senhora entende, esse é o procedimento. Angela olhou para ele sem piscar. O procedimento? Você já tem minha passagem e meu passaporte diplomático. Está tudo em ordem. Bradley cerrou os dentes. Sua voz tornou-se mais dura, quase desafiadora. Exatamente. Legítimo demais, talvez. Falsificadores podem ser muito convincentes. Posso perguntar? Ele agarrou o passaporte com um gesto repentino, como se estivesse arrancando alguma prova incriminadora. A recepcionista, inquieta, hesitou em intervir, mas recuou, ciente da natureza explosiva da cena. Na sala de estar, sussurros começaram a circular. Uma mulher de casaco de pele sussurrava para o marido. O empresário ergueu os olhos do jornal para ver melhor. O clima de silêncio estava se dissipando. Bradley, por sua vez, saboreava o momento. Acreditava que já havia vencido, que aquela mulher se curvaria à sua autoridade, como tantas outras antes dela. Mas o que ele não sabia era que Angela Williams não era uma mulher que se deixasse intimidar. Ela já havia enfrentado presidentes, ditadores e políticos recalcitrantes. Um mero policial arrogante em um aeroporto não abalaria sua dignidade. Ela respirou fundo lentamente, pronta para responder. Angela permaneceu imóvel, com o olhar fixo no policial Bradley, que folheava seu passaporte como se fosse um documento suspeito. Ela já sabia aonde aquela cena levaria. Ao longo de sua carreira aprenderá a reconhecer os olhares preconceituosos, os olhares que primeiro enxergavam a cor de sua pele antes de enxergar sua identidade. Ela respirou fundo e então falou com uma voz calma, controlada, mas firme. Policial, o senhor está com meus documentos. Veja, eles estão em ordem. Qual é exatamente o problema? Bradley olhou lentamente para ela. Sua expressão não revelava nada além de um sorriso irônico. O problema, senhora, é que muitas pessoas tentam se aproveitar de um acesso ao qual não têm direito. Salas VIP atraem todo tipo de fraudadores. Então, desculpe-me por ser cauteloso. Angela sustentou seu olhar sem piscar. Cautela não é desculpa para abuso. E muito menos para humilhação pública. Um silêncio pesado caiu sobre o saguão. Vários passageiros que antes tentavam desviar o olhar, agora observavam a cena com atenção crescente. Uma jovem sentada perto da janela saliente sussurrou para sua companheira. Mas por que ele insiste? Ela mostrou tudo.
Bradley, com o orgulho ferido, franziu a testa. Não estava acostumado a ser tratado daquele jeito, principalmente com tanta dignidade. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, como se quisesse reafirmar sua autoridade. Senhora, a senhora está questionando a minha posição. Se não tem nada a esconder, não tem nada a temer de uma investigação completa. Angela cruzou os braços gentilmente, um gesto elegante e defensivo. Não tenho nada a esconder, mas o que me recuso é a me submeter a um tratamento discriminatório. Se vocês tratarem todos os passageiros com o mesmo zelo, não tenho do que reclamar. Mas você e eu sabemos que não é o caso. Um murmúrio mais alto percorreu a sala. Alguns celulares começaram a acender discretamente. A plateia percebeu que estava testemunhando algo incomum. Bradley, por sua vez, sentiu uma onda de raiva crescendo. Cada palavra que Angela dizia escapava dele como um tapa invisível. Ele sentia como se estivesse perdendo o controle da cena que acreditava controlar. Então, para recuperar a vantagem, levantou a voz. Senhora, terei que detê-la por alguns minutos para uma verificação mais completa. Por favor, siga-me. Desta vez, todos os olhares estavam fixos em Angela. Ela obedeceria? Cederia? Angela, em vez de se mover, fixou seus olhos escuros nos de Bradley. Sua voz ressoava calma, mas sua firmeza impôs um silêncio imediato. Não, policial. Não vou segui-lo. O senhor está com meus documentos. Está tudo em ordem. Se o senhor insistir em me parar sem motivo válido, isso não é uma inspeção. É um abuso. A sala inteira prendeu a respiração. O confronto havia atingido um novo nível. A sala VIP, normalmente silenciosa e discreta, agora vibrava com uma tensão palpável. Todos os olhares estavam fixos na cena, cada respiração presa, como se o tempo tivesse parado. Angela, sempre ereta e calma, encarou o agente Bradley, cuja arrogância aumentava à medida que sua autoridade era questionada. Bradley agarrou os papéis nas mãos, agitando-os levemente como se quisesse lembrar a todos que ele detinha o poder. Sua voz, propositalmente mais alta do que o necessário, ecoou no espaço silencioso. É exatamente esse o problema, senhora. Aqueles que se recusam a cooperar geralmente têm algo a esconder. Vou ter que escoltá-la para fora desta área e realizar uma verificação mais detalhada. Um murmúrio indignado percorreu a plateia. Uma mulher loira, vestindo um casaco de grife, sussurrou para a vizinha. Mas, finalmente, ela deu tudo de si. Ele a humilha na frente de todos. Angela, ciente de que cada palavra, cada gesto estava sendo observado, respirou fundo. Respondeu com uma voz firme e clara, que cortou os sussurros ao seu redor. Agente Bradley, repito. O senhor está com meus documentos diplomáticos e minha passagem de primeira classe. Estou perfeitamente em ordem. O que o senhor está tentando fazer é me desacreditar publicamente. Isso não é profissional nem justificável. Mas Bradley, em vez de se acalmar, endureceu. Seu rosto se contorceu de raiva fria. Para ele, ceder significava perder. E perder para uma mulher negra diante de uma plateia era impensável. Ele se aproximou dela, diminuindo a distância para alguns centímetros, e disse com uma voz que revelava seu desprezo. Você pode pensar que, por estar vestido adequadamente, tem o direito de sentar aqui com essas pessoas? Deixe-me dizer uma coisa. O uniforme que uso me autoriza a decidir quem passa e quem não passa. E eu digo que você não passa. Desta vez, a indignação se generalizou. Uma dúzia de celulares voou no ar, filmando a cena. O murmúrio se transformou em rugido. Alguns passageiros exclamaram em voz baixa. Isto é puro racismo. Ele está indo longe demais. Angela, apesar da humilhação óbvia, manteve-se exemplar em sua dignidade. Ela ergueu o queixo ligeiramente, como se quisesse mostrar que nenhum ataque a faria ceder. Seus olhos calmos, mas ardendo de determinação, pousaram em Bradley. Não, policial. Você não decide quem merece respeito. O que você está fazendo agora não define o meu valor, mas revela o seu. E garanto que o que você acabou de dizer será lembrado por todos aqui. Um silêncio pesado se instalou. As câmeras dos celulares permaneciam focadas, capturando cada segundo. Bradley, ofegante de raiva reprimida, sentiu pela primeira vez que a situação estava começando a escapar. Ele queria humilhá-la, mas, sem saber, acabará de se humilhar diante de uma sala VIP inteira. Angela não se moveu um centímetro. Sabia que cada gesto, cada palavra, era agora amplificado pelos olhares e câmeras focados nela. Seu silêncio, naquele momento, valia mais que 1000 protestos. Ela olhou Bradley diretamente nos olhos, sem medo, sem agressividade, mas com firmeza inabalável. Tudo em sua postura exalava dignidade, as costas perfeitamente retas, as mãos calmamente apoiadas na bolsa, a expressão ponderada.
Ela parecia menos uma passageira sendo presa do que uma juíza silenciosa observando um réu afundar em suas próprias contradições. Bradley, por sua vez, sentiu a raiva ferver. Longe de intimidá-la, essa calma olímpica o enfurecia. Quanto mais ele tentava provocá-la, mais impassível ela permanecia. Quanto mais ele elevava a voz, mais seu controle revelava sua falta de controle. Você acha que seu tom superior me impressiona? Ele disse com uma voz áspera. Posso tirar você daqui num instante. Obedeça ou vou detê-lo por obstrução. Angela levantou a mão levemente como se quisesse colocar uma barreira invisível entre eles, e falou com uma voz que contrastava radicalmente com sua agressividade. Suave, clara e, acima de tudo, implacável. Agente Bradley, o senhor está ameaçando prender um passageiro que seguiu todas as regras. Eu não levantei a voz, não o desrespeitei, não escondi nada. Mesmo assim, o senhor insiste em me tratar como um criminoso. A questão não é mais o que eu faço, mas por que o senhor faz isso. Essas palavras soaram óbvias na sala. Vários passageiros assentiram. Uma senhora idosa, sentada perto, disse em voz alta. Ela tem razão. Isso não é verificação, é humilhação. Bradley, vermelho de raiva, virou a cabeça para as testemunhas, mas imediatamente percebeu que estava perdendo a vantagem. O murmúrio de desaprovação aumentou, os olhares se tornaram acusatórios. Angela, por sua vez, aproveitou o momento para acrescentar, sempre com a mesma calma. Sua autoridade deve proteger, não esmagar. Se você acha que pode me intimidar, saiba que já resisti a esse tipo de abuso por tempo demais para ceder agora. Não vou segui-lo, porque não tenho nada a esconder. Um silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente, não mais de medo, mas de respeito. Mesmo aqueles que hesitaram em intervir agora sentiam como se estivessem testemunhando uma sutil reversão. Angela tinha acabado de transformar um ataque de plataforma, uma tentativa de humilhação, em uma demonstração de força moral. Bradley, ofegante, sentiu-se encurralado. Só via uma saída, redobrar a arrogância para mascarar a perda de controle. Mas o que ele não sabia era que um novo jogador já estava entrando em cena, pronto para mudar o curso dos acontecimentos para sempre. O confronto parecia estar chegando a um ponto sem volta. Bradley, tenso, com os dedos ainda agarrados ao passaporte de Angela, tentava desesperadamente retomar a vantagem. Mas a cada segundo que passava, ele afundava mais nos olhos dos espectadores. Quando o silêncio caiu novamente, uma voz clara e autoritária quebrou a atmosfera. Agente Bradley, o que o senhor está fazendo? Todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos caminhava rapidamente. Terno escuro, distintivo oficial preso ao paletó, andar confiante. Ela era Catarina Miller, diretor de atendimento ao cliente VIP do aeroporto. Bradley imediatamente enrijeceu-se. Seu maxilar se apertou. Catherine Miller não era apenas uma gerente, ela tinha a reputação de ser intransigente e temida pela equipe. Ela se aproximou com os saltos batendo no chão, e se posicionou entre Angela e o policial. Seu olhar de aço encontrou o de Bradley. Explique-me imediatamente por que você está detendo esta passageira em público, na frente de todos, quando seus documentos estão claramente em ordem. Bradley gaguejou levemente, surpreso pelo ataque direto. Miller, eu estava seguindo o procedimento. Esta mulher, esta passageira não parecia se encaixar no perfil habitual de clientes VIP. Pensei em verificar. Um murmúrio de indignação surgiu. A palavra perfil não caiu em ouvidos moucos. Vários passageiros trocaram olhares indignados. Angela observava em silêncio. Ela sabia que o momento crucial se aproximava. Catherine Miller respirou fundo e se virou para Angela. Seu rosto relaxou imediatamente, passando de um sorriso severo para um sorriso respeitoso. Senhora Williams, por favor, aceite nossas sinceras desculpas por este tratamento inaceitável. A simples menção do nome, um arrepio percorreu a sala. Bradley piscou, chocado. Williams? Catherine continuou, elevando um pouco a voz para que todos pudessem ouvir. Você está aqui como convidado de honra da nossa empresa. A senhora Angela Williams é embaixadora internacional dos direitos humanos e membro do nosso conselho de administração. Essa recepção não é apenas injustificada, é vergonhosa. O choque foi imediato. Vários passageiros arregalaram os olhos, outros se sentaram como se uma revelação tivesse acabado de ser revelada. Os que filmavam permaneceram imóveis, alguns sussurrando. Embaixador? Mas incrível! Bradley, por outro lado, empalideceu. Seus dedos apertaram o passaporte, que ele finalmente soltou com um gesto desajeitado. Sua respiração ficou pesada. Tudo o que ele achava que sabia havia desmoronado em um instante.
Angela recuperou seus documentos calmamente, sem triunfo ou agressividade. Seus olhos permaneceram fixos no policial, mas seu rosto permaneceu serenamente desarmante. A cena havia mudado de dimensão. Não era mais um simples controle arbitrário. Era uma humilhação pública para Bradley. O silêncio que se seguiu ao discurso de Catherine Miller foi quase ensurdecedor. Todos os olhos estavam agora voltados para Angela Williams, a mulher que Bradley tentará humilhar momentos antes. Catherine se virou para a multidão de passageiros ainda chocados e explicou com uma voz clara e calma: Senhoras e senhores, permitam-me esclarecer a situação. Esta passageira não é uma viajante comum. Ela é a senhora Angela Williams, embaixadora internacional dos direitos humanos e membro do nosso conselho de administração. Ela está aqui hoje como convidada de honra da nossa companhia aérea, e sua presença nesta sala VIP é perfeitamente legítima. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os celulares permaneceram erguidos, registrando a cena. Alguns passageiros trocaram olhares incrédulos, como se mal pudessem acreditar no que acabavam de ouvir. Bradley, por sua vez, estava paralisado. Seu rosto empalideceu visivelmente. Cada palavra que Catherine dizia parecia atingi-lo com mais força do que o tapa anterior em seu orgulho. Suas mãos, que seguravam o passaporte com confiança, agora tremiam ligeiramente. A realidade estava se impondo. Ele acabará de se ridicularizar publicamente. Angela, por sua vez, recolheu seus documentos com calma e dignidade. Não demonstrou nenhum sinal de triunfo, nenhuma satisfação pessoal. Mas seu olhar, profundo e seguro, pesou sobre Bradley. Agente Bradley, ela disse firmemente, mas sem agressão, você queria me humilhar na frente de todas essas testemunhas. Hoje você é o único exposto. Espero que aprenda a lição. A dignidade não se mede pelo uniforme, mas pelo respeito que você demonstra aos outros. A sala inteira prendeu a respiração. Alguns passageiros aplaudiram em silêncio, outros murmuraram palavras de admiração. O incidente inicialmente humilhante para Angela acabará de se transformar em um momento de instrução pública sobre justiça, respeito e dignidade. Bradley, incapaz de responder, sentiu sua reputação vacilar. O que ele pensava ser um teste comum se transformou em uma revelação universal sobre a arrogância e o racismo ocultos por trás do uniforme. Catherine colocou uma mão firme no ombro de Bradley. Você ultrapassou os limites da sua função. Terei que relatar este incidente ao seu superior imediato. Prepare-se para ser responsabilizado. Angela, por sua vez, virou-se para os passageiros, deu um pequeno sorriso e finalmente entrou na sala VIP. Seu andar permaneceu majestoso e calmo, e cada passo ecoava como um símbolo de vitória silenciosa. Naquele dia, naquele silencioso saguão do aeroporto, uma mensagem clara foi transmitida. A arrogância e o preconceito podem tentar destruir a dignidade, mas a verdadeira justiça e dignidade sempre triunfam no final. Bradley sentiu o peso da situação o esmagando. Cada olhar na sala VIP parecia julgá-lo, cada telefone levantado imortalizava sua humilhação. Pela primeira vez em sua carreira, ele se sentiu vulnerável, exposto. Seu uniforme, que sempre considerará um símbolo de poder e autoridade, não lhe impunha mais respeito ali. Poucos minutos após a intervenção de Catherine Miller, uma sirene discreta soou em seu fone de ouvido. Seu superior imediato, Tenente Harrison, foi alertado. Ele chegou à sala, seus passos rápidos ecoando no mármore. A expressão em seu rosto não deixava dúvidas. Ele não estava feliz. Bradley, ele disse, aproximando-se com a voz firme e gélida. O que está acontecendo aqui? Bradley abriu a boca procurando uma palavra, uma justificativa, mas nenhuma veio. Ele esperava que sua estatura e uniforme fossem suficientes para controlar a situação. Mas, diante da verdade e da dignidade de Angela, qualquer argumento ruiu. Catherine Miller interveio imediatamente. Tenente Harrison, o policial Bradley deteve esta passageira VIP sem justa causa, humilhou-a publicamente e violou todos os nossos procedimentos de respeito e segurança. O tenente Harrison encarou Bradley com seus olhos penetrantes. Você abusou de sua autoridade e enfrentará as consequências. Reúna seus pertences. Você está dispensado de suas funções imediatamente. Bradley sentiu o coração afundar. Os outros passageiros agora olhavam para o policial com uma mistura de curiosidade e julgamento. A humilhação que ele tentará infligir a Angela estava saindo pela culatra. Cada segundo que passava reforçava a lição que toda a sala acabará de aprender. A arrogância cega leva à ruína. Angela estava sentada na sala de estar, imóvel, mas com dignidade. Observava a cena, ciente de que sua postura calma e tranquila havia transformado um momento de injustiça em uma lição pública.
Ela não estava se vangloriando, estava simplesmente deixando a verdade falar por si. Bradley foi escoltado para fora do saguão por 2 seguranças. Seu maxilar cerrado e seu olhar desconfiado revelavam a amargura da derrota. Os murmúrios dos passageiros o acompanhavam. Alguns sussurravam críticas, outros expressavam alívio. O ar de superioridade que ele pensava personificar desaparecera completamente. Catherine Miller se virou para Angela com um sorriso respeitoso. Pedimos desculpas novamente. Agora você pode aproveitar sua área VIP em paz. Angela assentiu com um leve sorriso nos lábios, e se acomodou em uma poltrona confortável. A batalha havia terminado, mas a mensagem enviada a todos os presentes naquele dia permaneceria gravada em suas mentes. O verdadeiro poder reside no respeito e na dignidade, não na arrogância e no preconceito. A sala VIP se acalmou gradualmente, mas a atmosfera permaneceu eletrizante. Os passageiros continuavam cochichando, trocando olhares cúmplices e virando seus celulares para Angela, como se quisessem imortalizar cada momento de sua presença. Ela não havia se movido do assento, mas sua postura simples inspirava respeito e admiração. Angela levantou-se lentamente, recolhendo suas coisas com lentidão calculada, como se quisesse marcar cada movimento com sua presença e lembrar a todos que tudo o que acabará de acontecer não fora um acidente. Os murmúrios se intensificaram enquanto seu olhar, calmo e seguro, varria o ambiente. Senhoras e senhores, ela começou, sua voz clara e calma ecoando pela sala de estar. O que você acabou de ver não é uma simples altercação. É um exemplo do que muitos vivenciam todos os dias, muitas vezes em silêncio: discriminação, preconceito e abuso de autoridade. Um silêncio profundo se instalou. Até mesmo aqueles que haviam filmado a cena permaneceram imóveis, atentos às suas palavras. É fácil confundir poder com respeito, ela continuou, mas a verdadeira força não está no uniforme que vestimos ou na autoridade que acreditamos ter. O verdadeiro poder está em como tratamos os outros, no respeito que demonstramos e na nossa capacidade de defender o que é certo, mesmo diante da arrogância. Ela fez uma breve pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Os rostos ao redor dela estavam congelados, alguns comovidos, outros pensativos. Hoje eu poderia ter me deixado intimidar. Eu poderia ter me submetido à humilhação, mas escolhi me manter firme, permanecer digna, porque a dignidade não pode ser comprada, não pode ser tomada, ela deve ser defendida. Naquele momento, vários passageiros permaneceram em silêncio, aplaudindo em voz baixa. Outros assentiram respeitosamente. Murmúrios de admiração e encorajamento se misturaram aos cliques dos celulares, registrando aquela lição de força e coragem. Angela sorriu levemente sem triunfo, e acomodou-se elegantemente em uma poltrona. Sua calma não era apenas um gesto de vitória, era uma declaração silenciosa, porém poderosa. Todos na sala compreenderam que a arrogância de Bradley, que acreditava poder esmagá-la, havia sido completamente anulada pela dignidade e autocontrole de Angela. Naquele dia, a sala VIP tornou-se um testemunho de uma verdade universal: força moral. Dignidade e respeito são armas muito mais poderosas do que qualquer uniforme ou título. E Angela Williams acabará de provar isso a todos, da maneira mais impressionante possível. A sala VIP havia retornado à sua aparente calma. A agitação dos passageiros e o zumbido dos telefones deram lugar a um silêncio repleto de uma nova tensão, um silêncio que testemunhava o que todos acabavam de vivenciar. Mas o impacto do evento foi muito além daquele momento. Angela Williams estava sentada calmamente em uma poltrona, olhando ao redor com serenidade. Sua expressão não era nem arrogante nem vingativa, simplesmente refletia a força de alguém que enfrentou injustiças e emergiu mais forte. Os passageiros, ainda em choque, continuaram a olhá-la com admiração e respeito. Quanto a Robert Bradley, ele foi escoltado para fora por seus superiores. Sua carreira sofrerá um golpe irreversível. A arrogância e o racismo que o guiaram naquela manhã levaram à sua ruína pública. Nos corredores do aeroporto, ele sabia que estava sendo observado por testemunhas e câmeras. Cada passo era uma humilhação silenciosa. Para Angela, no entanto, a vitória não foi pessoal. Ela sabia que aquele momento era uma lição para todos que a testemunharam, sobre poder, dignidade e justiça. Os murmúrios e aplausos silenciosos dos passageiros não eram dirigidos a ela, mas ela os acolheu como um testemunho de que a verdade e o respeito poderiam triunfar. Enquanto ela se preparava para embarcar em seu voo para Washington, Catherine Miller se aproximou e colocou uma mão amigavelmente em seu ombro. Obrigado por encarar isso com tanta calma e dignidade. Vocês ensinaram a todos aqui uma lição que não esqueceremos. Angela sentiu com um pequeno, mas genuíno sorriso nos lábios.
A lição não é só para ele, ela respondeu, apontando discretamente para Bradley, que tinha acabado de desaparecer no corredor. Ela é para todos nós. É hora de lembrar que a dignidade e o respeito devem sempre prevalecer. Ao passar pelas portas que davam para a passarela, os passageiros ficaram imóveis, cochichando e trocando olhares de silenciosa gratidão. Aquele momento, que pretendia ser humilhante, transformou-se em um exemplo memorável de coragem e justiça. Naquele dia, a sala VIP deixou de ser apenas um espaço de luxo e privilégio para se tornar o palco de uma vitória silenciosa. A de uma mulher que se recusou a ser esmagada e que mostrou a todos que a verdadeira autoridade reside no respeito ao próximo. O impacto desse confronto ressoaria por muito tempo na memória daqueles que o testemunharam. Angela Williams provou que nenhuma arrogância, nenhum uniforme e nenhum preconceito poderiam apagar a luz da dignidade humana. E assim, o que deveria ser uma humilhação se tornou um legado, uma lição sobre força silenciosa, respeito e justiça, gravada para sempre nos corações de todos os presentes.